Aqui viemos, então, hoje, em nome da Associação Paulista de Municípios, da Confederação Nacional dos Municípios, dizer que esse momento para nós é de fundamental importância na defesa do municipalismo brasileiro. Nós temos 143 municípios de São Paulo nessa condição, o chamado artigo 155 da PEC 188, nós já temos o número da PEC e o número do artigo, 115, a PEC é 188, o artigo 115. E nós fizemos questão de convocar essa reunião como também parte do processo de mobilização nacional de todos os estados brasileiros que estão sendo atingidos por essa profunda injustiça contra os municípios e contra a população dos pequenos municípios. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao presidente Carlos Cruz para que ele faça aqui a abertura. Em seguida, o ex-presidente da CNN, presidente do Instituto Paulo Zukoski, vai apresentar, junto com o Eduardo Strans, toda a estratégia política de enfrentamento da questão e as propostas que nós temos a apresentar a vocês. Com a palavra, Carlos Cruz. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus amigos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Quero cumprimentar o nosso queridíssimo Paulo Zukoski, nosso, por 22 anos, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, hoje presidente do Instituto Paulo Zukoski, que nos dá segurança, com a sua presença aqui, da segurança do êxito desse nosso encontro. Marcelo Barbieri, que é o nosso vice-presidente, hoje é o consultor da CNN e é o diretor executivo da Associação Paulista de Municípios. O nosso querido prefeito, o Jorge Duran, que é prefeito lá de Presidente Venceslau, presidente da Unipontal, a Dani, que é nossa queridíssima prefeita de Monteiro Lobato e presidente da Amitesp, a nossa sempre dalva dama, primeira dama do municipalismo, meus amigos, minhas amigas. Essa reunião nossa aqui não é uma reunião panfletária. Essa reunião é uma reunião de trabalho. Meus amigos, essa PEC 188, ela nos pegou a todos de surpresa. Porque o governo federal, já na marcha dos prefeitos da Brasília, nós fizemos uma pressão muito grande junto ao presidente Bolsonaro e junto ao ministro Paulo Guedes, e foi uma conquista do municipalismo, o governo federal olhar para os municípios e direcionar 15% da receita do leilão do petróleo, da cessão onerosa do petróleo, para os municípios. Não estava previsto, e nós conseguimos isso através de pressão na marcha de prefeitos a Brasília, onde tinham mais de 4.000 prefeitos lá. E isso foi uma conquista. E lá, nessa ocasião, lá na Marcha Brasília, o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro disseram uma frase que era muito forte, que acompanhava uma frase que já vinha lá de trás, que quem usava muito era o Geraldo Alckmin, que era mais Brasil e menos Brasília. E nessa determinação da cessão onerosa do petróleo, onde direcionou 15% para os municípios, ele abordou a questão do direcionamento para os municípios da receita dos tributos federais. E falou que um dia o Brasil chegaria ao ponto de direcionar 70% para estados e municípios e ficaria 30% para Brasília. Isso num processo evolutivo lá para frente. Mas que, no caminhar do tempo, ele faria essa inversão, essa pirâmide seria invertida, porque não faria sentido, não faz sentido, e ele citou o exemplo da educação, diz assim, por que o Ministério da Educação tem que ter recursos, tem que ter dinheiro? O dinheiro tem que ir para o município, o Ministério da Educação tem que ditar a política educacional e não distribuir dinheiro. Pois bem, essa determinação contida na PEC, ela colide frontalmente
com isso, com esse discurso que vinha sendo feito. E mais, é uma afronta ao nosso ordenamento jurídico, que é o contido no artigo 23 da Constituição Federal, que é o Pacto Federativo, onde os municípios são considerados entes federados, junto com a União, Estados e Distrito Federal. Pois bem, meus amigos, nós somos visceralmente contra, e fomos contra, estamos ouvindo o que está dizendo lá o Claudemir Haroldi na CNM, mas justiça seja feita, até por sugestão do Paulo Ziolkowski, que hoje nós estamos fazendo uma parceria muito grande entre a PM e o Instituto Paulo Ziolkowski para dinamizar as ações da PM, para fazer com que a PM seja mais protagonista das ações, de fazer essa reunião para nós fazermos um verdadeiro um toque de recolher do municipalismo paulista, para que todos estejamos unidos para derrotar esta matéria no Congresso Nacional. Então, essa reunião de hoje, meus amigos, é uma reunião de trabalho. Nós vamos ouvir aqui as ponderações do Paulo Ziolkowski, que sempre são sábias, pelo profundo conhecimento que ele tem, e mais do que conhecimento, o seu envolvimento e comprometimento com a causa municipalista. Nós não aceitamos esta agressão à cidadania das pessoas que moram no estado de São Paulo. Cada qual tem orgulho da sua cidade, por menor que seja a sua aldeia. A revista Veja SP de São Paulo publicou uma matéria sobre este assunto na edição desta semana, onde ela aborda Borá, que tem 830 habitantes, que é o menor município de São Paulo, com 830 habitantes, e aborda, inclusive, o autoestima que todo cidadão de Borá tem de morar em Borá. E, de repente, vem o governo federal, de cima para baixo, e faz uma proposta de extinguir Borá e os outros 142 municípios que estão abaixo dos 5 mil habitantes e que não têm 10% de receita própria no seu bolo arrecadatório. Isso é uma violência contra o cidadão dos municípios de cada um de vocês. Isso é uma violência à história do município. Isso é uma violência à tradição dos municípios. Isso é uma violência ao ordenamento jurídico que faz do seu município ser um município por inteiro. Como nós estamos dizendo nesse documento, não existe município e meio, mas também não existe meio município. São todos municípios, e nós queremos fazer com que esta cruzada que estamos iniciando hoje seja uma cruzada que envolva os 645 municípios do estado. Para isso, nós vamos ter que nos mobilizar. Para isso é que serve, esta é a vocação da Associação Paulista dos Municípios. Ela foi fundada há 71 anos atrás, e a sua tradição é essa, de lutar pelos interesses coletivos. Tudo que envolve interesse de todos, ou de grande parte, a APM entra com a bandeira e os municípios vêm junto com a gente. Então, eu quero continuar nesse trabalho e passar a palavra ao Paulo Ziolkowski, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: é muito importante a participação de todos nessa mobilização. É muito importante que cada prefeito que esteja aqui, cada vice-prefeito que esteja aqui, cada vereador que esteja aqui, independente se o seu município foi atingido por esta determinação ou se não foi atingido, a briga é de todos nós. Até porque os municípios não atingidos, que seja o maior, mais próximo da cidade atingida, não quer receber esse ônus. E a transferência, mudar, por exemplo, de Borá para Paraguaçu Paulista, é uma violência contra o povo de Borá, porque Borá continua existindo. Vai continuar existindo a aldeia lá de Borá.
mas aí sem governo, sem controle, sem absolutamente nada, porque o município vizinho vai cuidar do quintal dele, não vai querer cuidar como vocês cuidam. Cada prefeito que está aqui de município abaixo de 5 mil, cuida do seu município. E se nós formos levar isso em consideração, é nos municípios abaixo de 5 mil que está a melhor qualidade de vida das cidades do estado de São Paulo. Aonde há o maior comprometimento, o maior controle das ações do prefeito, do vice-prefeito e do vereador. Então não faz sentido esta ação. Então eu quero deixar como palavra de ordem a necessidade quero cumprimentar a todos e parabenizar pelo envolvimento de terem vindo aqui, por entenderem a importância deste movimento. Mas este movimento vai crescer e nós vamos tomar conta de Brasília, porque os 27 estados da federação vão replicar o que está acontecendo aqui. Nós vamos lotar Brasília, mas já vamos começar a trabalhar os deputados do estado de São Paulo para que rejeitem essa matéria. O deputado Campos Machado já fez uma moção na Assembleia. Nós vamos manifestar o nosso apoio à moção do deputado Campos Machado, que repudia esta iniciativa e faz um apelo para os deputados e senadores não aprovarem este artigo. Então, meus amigos, nós queremos fazer esse apelo para que todos estejam atentos ao nosso chamamento. E quando chegar a hora, nós já temos até um dia marcado, o Paulo Gil Costa está me informando, que no dia 3 de dezembro nós já vamos mostrar os dentes. Já vamos fazer uma demonstração de força lá no Senado Federal. Mas vamos estar atentos, essa briga é nossa e nós vamos vencer. Então eu quero passar a palavra ao Paulo Gil Costa e continuar, quero voltar a dizer aos senhores. Nós não queremos dar um tom panfletário nessa reunião, de discursos inflamados, xingando esse ou xingando aquele. Não, não, não. O nosso foco é outro. O nosso foco é derrotar o artigo 115 da PEC 188. E, para isso, é muito importante a união e a unidade de todos. Os que vieram vão sair com essa mensagem e com essa lição de casa. E vão conversar com quem não vieram, para que também some-se a nós, para nós estarmos cada vez mais fortes, para sairmos vitoriosos nessa briga. Muito obrigado e vamos continuar o trabalho. Paulo Gil Costa. Boa tarde a todos os amigos, companheiros. Começar pela Daniela, lá na nossa esquerda, a Dalva, o nosso presidente Carlos, a Barbieri, o Duran. Parabéns por estar aqui. O município deu 50 mil habitantes. Eu quase acertei. Município grande que está aqui solidário. Eu acho que isso é que nós temos, a partir do Duran, tentar construir. Está o Eduardo aqui conosco também, prefeitos, prefeitas, enfim, vereadores, secretários. Vou tentar aqui no início, nós temos uma transparência que o Eduardo vai me ajudar a apresentar, inclusive complementando o que eu vou falar, para tentar explicar. Nós pretendemos fazer essa reunião no máximo numa hora. Para não, vocês têm retorno, nós também temos para Curitiba e não adianta nós fazer muito discurso, nós temos que ser objetivo, é ir no foco da questão. Eu vou primeiro fazer uma colocação, porque sempre tudo tem uma história, e para poder corrigir o futuro tem que conhecer a história, senão não tem muito o que fazer. Bom, a Constituição de 88 outorgou aos estados do Brasil legislarem de forma complementar sobre o quê? Criação, incorporação, extinção e fusão de municípios. São 4 situações. Todo mundo quando fala, vão criar município, eu vou querer. Não, ali dentro tem incorporação. Por exemplo, hoje pode ter uma nesguinha do município lá de Presidente Venceslau, que é melhor ficar do lado, então uma partezinha ali, como é que passa para lá? Faz todo um processo. Hoje tudo não existe, não pode mais fazer. Bom, então, em 88, os estados criavam lei. O Rio Grande do Sul tinha uma lei, São Paulo tinha outra. O que ela dizia, essas leis? Para criar um município tem que ter X habitações na área urbana, tem que ter um posto de polícia, tem que ter não sei o quê. Vocês sabem bem como é que foi isso aí. Né? Então isso foi andando. Aí de 1988 até cerca de 1996 foram criados cerca de 1.540 municípios no Brasil. Tá? O estado que mais criou foi o meu lá do Rio Grande do Sul. 240 e poucos dos 497 que tem. Bom, aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, houve uma certa manifestação da sociedade brasileira, pela imprensa,
que estavam criando excesso de município. Tinha muito município, que não se tinha que criar mais município e tal. Aí o Espiridião Amin, senador de Santa Catarina, apresentou uma emenda, em 96, a emenda constitucional número 15. Essa emenda constitucional número 15, ela fez o seguinte: tirou a competência dos estados de, por lei complementar estadual, disciplinar aqueles 4 itens que eu falei, que é criação, extinção e fusão de municípios e incorporação. Terminou com essa competência. Então, desde 96, não houve mais criação de município. Houve ainda em 2000, que eu posso explicar depois, uma emenda 57 que nós fizemos, que tinha 70 e poucos municípios no Brasil que não foram criados, não podiam ser instalados, foram criados, não podiam ser instalados. Bom, então, ele tirou essa competência estadual. Então, e disse o seguinte, está lá no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é onde foi alterado por essa emenda 15, dizendo que, para que haja novamente criação, fusão e extinção de municípios, terá que ser elaborada e promulgada uma lei complementar federal, quer dizer, tirou a complementar dos estados e remeteu para Brasília, tem que ter uma lei complementar federal. Até hoje esta lei não existe, por isso que existe muita ainda confusão. Tem assembleias no Brasil, e aqui eu não estou falando desse ou daquele, que tem deputados ainda fazem demagogia dizendo, vamos criar município, vamos criar as comissões, eu não sei o que, para quê? Para fazer voto naqueles distritos, porque nada anda, tanca tudo lá em cima. Então isso terminou, hoje não tem a lei, portanto não tem como criar e seguir não, porque não existe a lei. Bom, no bojo desse inciso 4º, eles colocaram o quê? Quando houver a lei federal, a lei complementar federal, ela tem que acolher no seu conteúdo uma obrigação. Qual é? Que o plebiscito, e vocês sabem aqui que são municípios jovens, que a lei estadual aqui de São Paulo dizia que tu tinha que ter um plebiscito aonde? Na área diretamente envolvida. Então tu tinha ali uma área que tu fez o mapa, que a comissão de manutenção encaminhou, tá? Aquela área que era ouvida dentro do plebiscito, sim ou não? Não, não sai município, sim, sai município. E essas áreas veio às vezes de mais de um município, era um distrito que pegou também parte de outro município para poder somar, para atingir aquilo que a lei exigia. Então agora essa nova comando é o seguinte, tem que ser ouvida no plebiscito as áreas envolvidas, não a área diretamente interessada. Então o que significa isso? Se hoje na cidade de São Paulo tiver uma região aqui, um bairro, que preenche todos os requisitos da lei, eles vão criar, que não criaram ainda. Na hora do plebiscito tem que ouvir os 12 milhões de paulistanos, 8, 9 milhões de eleitores têm que votar para ver se aquele distrito lá que está longe aqui da capital pode se emancipar ou não. E isso vocês têm ainda na mente que há 2, 3 anos atrás foi feito no Pará um movimento grande para criar 2 estados novos no Brasil. É um estado que pega a região de Santarém e a outra mais de Marabá aqui para o outro lado. Foi feito exatamente dentro dessa nova lei o plebiscito, só que aí do que? Todo o estado do Pará. Portanto, lá em Santarém, quando houve a votação para criar o estado, lá, que não me lembro o nome que era, Tapajós. Quando foi ouvido lá o plebiscito, não foi da área diretamente lá, só daquela região, e sim de todo o estado do Pará. E aí o que aconteceu? Lá na região para emancipar, deu 94% favorável. Agora, quando houve o Belém, o resto do estado, caiu e não saiu a criação. Por isso que eu acho que hoje, que é estado, não tem mais como criar. Por essa injunção que tem, a não ser que mude toda a Constituição. Bom, aí isso parou, nós ainda criamos alguns municípios, eu vou pedir depois para o Eduardo ir me acompanhando, qualquer coisa me corrija para explicar. Bom, isso andou, né? Nós se organizamos, tudo, aí estamos chegando aos dias atuais. Aí o que acontece? Eu vou falar aqui, Eduardo, se estiver errado na transparência, os companheiros aqui de mesa, pode me socorrer. Nos dias atuais, eles escolheram o seguinte, vamos resumir. Fizeram uma emenda e estavam discutindo com a Confederação, uma chamada emenda do novo Pacto Federativo, mais Brasil e menos Brasília, aquilo que já o Carlos colocou aqui e os demais companheiros. O que é isso, mais Brasil e menos Brasília? É o que todo mundo sabe, é recurso, é gestão, é tudo, é a descentralização. O que eles fizeram? Não discutiram com a Confederação, nem com a Associação Paulista, se esta emenda, ou essa proposta de distinguir municípios, era viável ou não. Não houve uma democratização. Houve um sistema autoritário que elaborou uma norma, porque essa emenda constitucional 188, ela é grande, ela trata de 500 assuntos lá dentro, e lá no artigo 115 eles enfiaram esse jabuti,
essa proposta de extinguir município. Por que eles fizeram isso? Bom, aí tem várias interpretações. A minha é singela. É que no Brasil, hoje, mais do que nunca, há uma radicalização. E há uma antipatia popular por políticos. E muito mais por vereador, prefeito, que eu fui também, ou secretário, porque é o que está mais próximo dele. Então está todo mundo sendo à vontade de dar pau em nós. Então eles colocaram isso lá para quê? Para desviar o debate da questão fundamental que está dentro da emenda, porque a sociedade quer isso, os jornais, as televisões, a notícia não é a PEC, a notícia é a extinção dos municípios. Entendeu? Para desviar o foco, para tentar desviar o foco. Bom, aí escolheram o quê? Município de 5 mil habitantes, tá? Que não tem uma arrecadação própria, e que aí é um grande engodo, nós precisamos nos organizar nisso, é um grande engodo, que é uma grande mentira, porque, veja bem, os municípios que estão aqui são de predominância agropecuária, a grande maioria, pode ter um mais turístico, outro mais com outro viés, mas a grande maioria é um viés de produtor rural. Então escolheram 5 mil por quê? Porque arrecadam menos do que os 10% da arrecadação total que é a própria. Eles só escolheram os impostos, que é ITBI, Imposto de Administração de Bens Imóveis, ISS e IPTU. Quando tu sabe que nesses municípios a área urbana ela é pequena, até porque ele tem menos de 5 mil habitantes. Né? Mas tu multiplicar hoje esses municípios, só esses 1.252, que é os que estão para ser extintos, se isso prosperar, multiplicar uma média de 4, 5, dá 6 milhões de pessoas que vivem ali. Portanto, né, é uma população que para o Brasil é pequena, a cidade de São Paulo, mas as pessoas moram lá, né, vivem lá, são de lá que vieram. Então escolheram 10%. Agora o nosso estudo mostra o quê? 82%, 4.520 municípios do Brasil, arrecadam menos de 10% desses 3 impostos. Olha o que fizeram, estão fazendo conosco. Quer dizer, porque tu é pequeno tem que morrer. Entendeu? Porque o outro que arrecada, que também arrecada menos de 10%, esse pode existir. O nosso não. Então eu tenho até brincado às vezes. Agora a próxima etapa vai ser o seguinte: cada cidadão brasileiro que ganha menos de 5 mil reais tem que matar. Porque como é que ele vai viver se ele ganha só o salário mínimo? Ele não pode viver, né? Como é que o município vai viver? Olha o que eles fazem, o que estão fazendo com isso. Então, mostrando, em primeiro lugar, então vamos extinguir os 4.500, não é isso que a gente quer. Não queremos extinguir nenhum. Nós queremos é manter o que tem aí. Então, o que está acontecendo? A PEC tramitou essa situação, o discurso é forte, veja bem, eu cito sempre o exemplo do meu município, que tem 4 mil habitantes, eu não fui prefeito. Lá se produz muito fumo. Então, o colono, nós chamamos lá no sul, ele fica 9 meses, ele vai lá fazer a sementeira em agosto, tratar com mercúrio, se envenenando, com tudo, inclusive fumo é um horror. Ele fica até março, abril do ano seguinte, plantando, colhendo lá a folha, botando no secador, enfardando, levando. Ele passa ali. Quem é que atende o transporte escolar para que não haja evasão escolar do filho dele? Quem é que faz a cobertura vacinal? Quem é que mantém estradas? Quem é que mantém toda a estrutura lá que ele precisa do dia a dia dele? É a prefeitura que está ali do lado, está próximo dele. Agora, aquele fumo que se produz lá, hoje é vendido a R$120 uma arroba de 15 quilos. Mas essa arroba de fumo, quando chega lá em Santa Cruz do Sul, que a fábrica é lá, ou em Fernando Soares, ela é transformada no cigarro, enquanto, às vezes, em 5 minutos, nem isso. Aquele fardo, num segundo, já é cigarro. E ele já no outro dia está chegando em São Paulo de avião e está sendo comercializado aqui. Aí tu olha lá na arrecadação, aparece lá, Santa Cruz do Sul recolheu tanto de IPI, Santa Cruz do Sul gerou tanto de imposto de renda, tanto de COFINS, tanto não sei do que. Tudo saiu do nosso ali. Bom, o outro meu município do lado ali produz leite, mas tem uma usina de leite ali? Não, ela está a 50 quilômetros, 100 ou 30, não sei quanto. Tu produz o leite ali, toda a demanda do cidadão que mora ali, tu leva lá processado, o outro é produtor, tu não. Mas como que história é essa? Então tu pode ficar aqui elencando 500 hipóteses, afora a questão da mortalidade infantil, que é mínima nesses municípios, é menor que os outros proporcionalmente, a evasão escolar, que a gente busca o aluno lá na porta da casa, quase conhece um por um, entendeu? Evasão escolar, mortalidade infantil, vacinação sempre é maior, mais pequeno, a qualidade de vida é outra. Ali não tem problema de saneamento, né? Muito pouco, na cidade, alguma coisa. Então o que eles querem? Isso que eu tenho brincado. Vamos pegar em São Paulo, esses 142 municípios que eles querem terminar aqui, e vão terminar.
e vão fazer toda essa população que chega a mais de 1 milhão e pouco de pessoas, vem tudo aqui para São Paulo, para a cidade. Aqui tem, veja bem, tem segurança, né? Aqui tem saneamento para todo mundo, aqui tem emprego para todo mundo, aqui tem escola para todo mundo, aqui tem residência para todo mundo. Não tem nada. Esse é o problema do Brasil. Não tem emprego, não tem lá, a pessoa mal ou bem está vivendo. Então é uma posição maluca de um governo que não pensou e que vem com uma coisa dessas aqui, eu não estou partidarizando, nem a favor nem contra, é uma constatação que se tem. Bom, então feito isso aqui, Eduardo, não sei se tu quer colocar, nós vamos mais para objetivar. O que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer? Não adianta nós ficar atropelando mais. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, aqui deve ter 80, 90 prefeitos, pelo que eu pude avaliar, assim, correto. São 142. Onde é que estão os outros? Quer dizer, nem na hora da tua morte tu é capaz de olhar. Todos foram convidados. Eu estou falando aqui sem criticar ninguém. Então, a primeira proposta que eu vou fazer aqui com a PM, nós temos que fortalecer a PM, porque através da PM nós vamos levar para o Congresso lá em Brasília, lá via CNN, para unir o resto do Brasil também em torno dessa causa. Nós temos que fortalecer a PM. Como é que nós vamos fortalecer? Eu vou sugerir ao Carlos, que é a equipe aí da PM, veja agora, quem veio nesse evento, tá? Está aqui, nós temos telefone de cada um que vocês fizeram na porta, e já amanhã ou depois, aleatoriamente, a PM vai ligar para cada um de vocês e dizer assim, o município tal que não veio no evento, tu vai ficar responsável por ele. Tá? E aí, do teu município, tu liga para aquele prefeito que não veio hoje aqui. Prefeito, o senhor tem que se pegar conosco. Nós temos que fazer uma união. Não pode mais ficar, porque é longe, porque não tem tempo. E isso serve para os vereadores que estão aqui também. São 12 mil vereadores que vão ser extintos no Brasil, nesses 1.200 e poucos municípios. Vão organizar uma força, porque o vereador tem mais força que o prefeito junto a um deputado. Porque o vereador é do partido daquele deputado, trabalhou para aquele deputado. Às vezes o prefeito trabalhou para outro. Então, o prefeito nem não tomava esse prefeito que não trabalhou para mim. O deputado também pensa assim, eleitor. Então, primeiro passo, vamos organizar aqui em São Paulo essa força, um integrando com o outro para fazer um cadastro, para ter outras reuniões, para mobilizar e trabalhar. Esse é um ponto que eu acho que nós podemos encaminhar objetivamente. Não é isso? Bom, outro ponto, aí tu pode passar aqui, Eduardo. Como é que é a composição? Porque aí deixa, antes de mostrar ali, pode falar. Só ia explicar que também nesta PEC, eles criaram um conceito novo, né? Porque vocês todos têm a arrecadação própria do município, né? A arrecadação tributária, que é os impostos, as taxas, as contribuições. Eles pegaram só os impostos, só o IPTU, ITBI e ISS. E disso, né, eles estão dizendo que tem que ser mais de 10% para não ser extinto o município até 5 mil habitantes. Isso também é uma coisa que não existe em literatura nenhuma e não existe esse conceito. Quando se vai falar de receita própria, se fala de toda a arrecadação do município, e não só de 3 impostos que tem uma base urbana, conforme o presidente falou. E com isso, quase 4.585 municípios do Brasil, inclusive grandes, médios e de todos os outros tipos de municípios, também não alcançam esses 10%. Então ele é um critério altamente questionável tu levar em conta isto para dizer se o município é bom ou ruim, né? Tem que se avaliar o município por outro aspecto, né? Por aspecto da população que vive ali, dos serviços públicos, não um simples indicador fiscal tirado da cartola lá de um burocrata para dizer que isso é bom ou ruim. E a gente fez um cálculo, né? Município a município, então tem aqui os 143 municípios paulistas, e como é que é esta arrecadação somente desses 3 impostos sobre a receita de vocês do ano agora de 2018, já está isso atualizado com estes dados. Então era só isso, presidente, para... E aí, depois nós abrimos a palavra, para nós podermos encaminhar aqui. Então, gente, eu sou o primeiro a falar depois. Então, esses dados que nós estamos mostrando, é o seguinte, o que diz, entre outras coisas, nessa PEC? O município, uma vez extinto, tem várias consequências. Uma delas, para que município ele vai pertencer. Então, o que diz o projeto? O projeto, tu vai olhar dos municípios que fazem divisa, limítrofes daquele que foi extinto, qual é deles que tem a melhor situação fiscal.
Esse é o critério, está lá na emenda. Não é outro. Não é porque tu era do município mãe que tu quer voltar para quê? Tu vai voltar às vezes com um pequenininho do lado, menor que o teu até, entendeu? Que depende da situação fiscal. Outro erro que tem na PEC é essa aí. Limita em 3, ou seja, o município que faz o cálculo aqui, ele só pode absorver 3 municípios. E no estudo que eu fiz de alguns municípios, eu pego o exemplo do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha, seriam 10 que iriam para aquele município. Então não tem como fazer, porque é só 3 que a PEC permite. Além de ferir o artigo 1º da Constituição, que é o Pacto Federativo. Então, tem uma série de coisas ali dentro que fizeram essa PEC não sei como, no sentido assodado de procurar divulgar. Bom, ela entrou no Congresso, nós vamos aqui replicando alguma coisa, ela entrou no Congresso e foi distribuída, ela entrou pelo Senado, não entrou na Câmara, entrou no Senado. No Senado, o primeiro passo é a Comissão de Constituição e Justiça. Tu tem aí a composição? Isso aqui que agora sim nós vamos entrar numa parte bem prática, e vocês têm que anotar, porque não adianta só ouvir. A Comissão de Constituição e Justiça tem de São Paulo... Aqui é toda a comissão, presidente, todos os membros, tá? Aqui são todos os membros da comissão para já ir... Tá, mas aí são 50 membros, nós não vamos passar todos, vamos resumir. Quem é de São Paulo, tem senador nessa comissão? Tem. É o senador aquele Olímpio, né? Major Olímpio, que é titular. E mais o Serra, que é suplente, se não me engano. Tá? Porque olha aqui, ó, a diferença é essa. São Paulo tem 3 senadores e Roraima, que tem 500 mil habitantes, tem 3 senadores também. O peso do Acre é o mesmo de São Paulo no Senado, é 3 por estado. Deputado é diferente, lá tem 8, aqui tem 70 deputados, que é outra casa, que é a casa chamada do povo, lá a casa dos estados da federação do Senado. Então ele entrou lá. Então esses que estão aí na foto, que são os membros da comissão, mas não adianta falar com algum prefeito aqui, com o Dário Berger lá de Santa Catarina, porque o Dário Berger, não, tudo bem, eu vou ver, mas outra coisa é o prefeito de Santa Catarina falar com ele, outra coisa é o prefeito de São Paulo falar com o Major Olímpio ou falar com o Serra, que eventualmente pode assumir, ou na hora lá, não ter o titular, ele assumir e falar. Então o trabalho de vocês tem que ser focado, no primeiro momento, só no Senado e na Comissão de Justiça. Qual é o exemplo que eu dou? Se eu, amanhã depois, for acometido de um câncer, que eu não quero, mas ninguém vai dizer que não quer, isso tem, e eu cedo no médico fazer o exame, eu vou detectar que ele está bem no início, que está ali. O que tu vai fazer? Tu vai esperar? Tu vai fazer, deixar virar uma metástase? Não, tu vai lá e combate o foco, não é isso? Foco nele. O nosso foco hoje, pense bem, hoje, nesse ano ainda, é a Comissão de Justiça do Senado. Por quê? Porque aí o relator é o senador lá do Acre, chamado Márcio Bittar, o senador do MDB do Acre, Márcio Bittar. Ele vai fazer o relatório. Esta hora, até mandou um abraço para vocês, o presidente Harold não está aqui, da nossa entidade, porque ele nesta hora está indo para o gabinete dele tentar conversar com ele, para ver se marca prazo, como é que ele pretende apresentar o relatório, quando e como, porque depende muito do que ele vai escrever. Mas ele vai apresentar, ele não manda totalmente no plenário daquela comissão, que tem esses 52 membros, se não me engano, titular e suplente. Ele vai apresentar, isso vai ser discutido e vai ser votado lá. O que nós já fizemos para adiantar? Já elaboramos uma chamada emenda supressiva. Ou seja, vamos entrar com uma emenda lá na comissão, mesmo que se ele aceitar, é melhor, aí mata a questão. Senão, vamos para o plenário dela trabalhar para matar ali. Ou seja, nós temos que matar a cobra na saída. Porque se nós deixar ela andar, ela vai dar metástase, ela vai contaminar tudo que é canto, imprensa, vamos chamar aqui, vamos chamar ali. Então tem que focar, e esse focar tem que ser diário, pessoal. Se tu sabe que tu vai morrer desse câncer, vamos atuar nele. Não adianta, hoje tem compromisso e tal, eu não pude ir à reunião. Não deu para mim, então vai para casa, cara. Então desiste, entendeu? Agora não venha querer botar ovo no ninho dos outros, entendeu? Depois querer falar, não fui por isso, não tem desculpa. Tu sabe que vai morrer, será que tem coisa maior do que tu evitar a morte, para tu poder continuar vivendo? Tu morre, terminou, não tem mais nada para fazer. Então, a estratégia, Carlos, que nós estamos montando com vocês, com a PM, é essa, é focar no senador de São Paulo. Depois sim, perdemos na comissão, não conseguimos fazer a supressão, porque se aprovar no plenário da comissão
suprimindo esse artigo, esse 115, terminou para nós, vamos para cá descansar, não tem mais nada. Não terminou. Então, bom, agora aprovar na comissão o relatório, e aí eu já senti que esse senador, talvez, aqui, eu vou adiantar, não estou dizendo que eu nem falei com ele, mas pelo que eu tive de informação, ele talvez esteja querendo fazer uma forma intermediária, como sempre, para agradar o governo, a população, e nos tentar ferrar. Mas como é que seria? É propor que essas comunidades sejam ouvidas em plebiscito se querem ser extinto ou não. Mas aí é uma hipótese, eu não estou dizendo nem que ele vai fazer isso, mas já vi comentários que isso é uma alternativa para ficar agradando o governo, não sei quem lá. Nós não podemos aceitar nada, nós temos para tudo ou nada, entendeu? Eu tenho a impressão que se for ouvir as comunidades, ninguém vai querer e pertencer para outro município. Imagina que tem que tirar uma certidão na prefeitura, hoje tu vai lá e tira ali na hora. Agora tu vai ter que andar 20 quilômetros, 30 ou 50, sei lá quanto, e ir numa fila. Como é que fica isso aí? Como é que fica o atendimento ali? Então, o foco aqui, hoje na reunião, é esse, é traçar uma estratégia, e isso amanhã eu estou em Curitiba, ontem eu estive em Cuiabá, os 34 municípios do Mato Grosso que também estão na iminência extinto, tem 108 em Curitiba, que eu estou viajando agora mais cedo, para amanhã ter a mesma reunião lá com esses municípios, e traçar essa estratégia. Segunda-feira em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul tem 241 municípios que podem ser extintos, a metade quase, ao meu estado. Então nós estamos, o Harold vai para Goiânia sexta-feira, fazer em Goiás, e na própria segunda vai ter reunião em Minas Gerais, que vai bastante município também, até eu acho que é tu que vai lá, né, Eduardo, porque não vai poder ir. Então nós estamos mobilizando o Brasil, para no dia 3, estamos convocando vocês, veja bem, dia 3 de dezembro, para discutir a pauta geral dos municípios e, mais especificamente, essa distinção de município. Agora, o que eu estou dizendo para o Harold? O Harold tem que ir lá e falar com o relator, amanhã tem uma tal de café com alcolumbre, e digam para nós qual a data que vão votar na comissão. Porque o segredo é estar lá no dia que vão votar na comissão. Aí vocês vão ter que correr. Bom, não adianta, não tem tempo. Vai tirar a passagem, desde as 5 mil passagem, vai lá. Ou então não adianta chorar que foi extinto. Entendeu? Depois não adianta, passou, não adianta mais falar. Então, vamos focar lá. Se nós perdermos na comissão, vai para plenário. Aí sim, aí todos os senadores têm que votar. E com uma emenda constitucional, precisa de 3/5 para aprovar. Quer dizer que o quórum é mais elevado para eles, que tem que ter aquele número lá no plenário. Eu estou falando no plenário. Tá? Passando no plenário do Senado, nós perdendo também, vai para a Câmara, em 2 votações. É uma emenda constitucional. Então, tudo que tem que haver agora é a unidade que nós temos aqui. Nós estamos condenados, né? É uma guerra, vai vir uma bomba atômica, vai estar destruindo todo mundo, está destruindo todos que estão aqui. Exceto 2 municípios só de São Paulo, que parece que estão acima dos 10%. O resto tudo é abaixo dos 10%. Então, tem que traçar essa estratégia para poder fazer esse enfrentamento. A PM está aqui hoje, arrumou um espaço aqui, a PM ligou para todos os municípios, todos receberam o convite, né, pessoalmente. O Vic, inclusive, hoje me disse que falou com todos os municípios, pessoalmente no telefone. Nós mandamos pelo IPZ, a confederação mandou o convite, quer dizer, não é desculpa de não estarem aqui. E você tem que cobrar desse povo. Aqui, ó, te mexe ou abandona e não vem falar aqui que sempre vai ter um que vai se escorar, que não quer isso, que não quer aquilo, vai se escorar nos outros. Mas a democracia é assim. Eu sei que vocês que estão aqui querem continuar sobrevivendo. Os vereadores, tem que envolver os vereadores, tem que fazer reunião também com a bancada, com todos os vereadores e mostrar, olha aqui, ó, tudo vai ser extinto. Né? Secretários, enfim, toda a área extinguindo, vai ser extinto, não tem mais volta. Então, é uma estratégia assim que nós estamos focando, Barbieri, no primeiro momento, na comissão do Senado. Depois vai para o etapa. Depois vai para o plenário para nós continuar nessa luta. Então, dentro dessa estratégia, vamos fazer o seguinte, não sei também se alguém quer falar, mas vamos objetivar bem, não vamos, eu já fiz discurso que chega, portanto, eu já falei que tinha que falar, estou satisfeito com vocês que não falaram. Então, vamos tentar ser bem objetivo quem falar e ver propostas concretas. Como é que nós vamos fazer isso? Outra coisa que eu queria pedir aqui, nós estamos num momento aí de rearticulação da APM, e eu vou tomar liberdade, eu sei que não pediu isso, mas eu estou falando aqui, nós precisamos fortalecer a APM. Nós estamos indo para uma guerra, essa é apenas uma guerra. Permanecendo você existindo, a nossa guerra continua, por mais recursos, por gestão, vem ter eleições.
Eu estou pedindo encarecidamente para vocês que hoje os que estão aqui se filiem a APM, Associação Paulista de Municípios, porque se não tiver munição, não tem arma para funcionar. Não adianta dizer assim, estão fazendo um evento que querem filiar. Não, nós estamos tomando a iniciativa, fazendo isso para tentar salvar. Agora precisamos que vocês nos ajudem também a ter estrutura, estudos, mobilizações para poder encaminhar toda essa luta. Então eu deixo um apelo aqui para os prefeitos, principalmente que estão aqui, que já muitos já se filiaram em outros eventos que teve lá em Lourdes, com a nossa prefeita, em Patânia, não foi lá no município de Lourdes, que tome essa iniciativa e nos ajude a formar essa munição para poder enfrentar essa guerra, que é uma guerra pesada. Nós vamos ter que daqui a pouco ir até para a mídia e não ter ninguém que faça isso aqui. Não adianta deputado discursar. O deputado tem que ter atuação concreta. Os prefeitos dos municípios maiores têm que ser envolvidos, porque daqui a pouco, isso é conosco hoje, amanhã é o teu dia também. Isso aí vai uma tendência, se passa uma coisa, vem muito atrás. E aí começa a por que extinguiu esse e não extingue o outro? Então, nós temos que se unir bastante e tocar o trabalho. Então, objetivamente, eu fiz umas colocações aqui, não vamos ter tanto argumento mais para dizer por que tem que existir o município, mas para nós isso é flagrantemente funcionado, só vai depender da nossa mobilização. Então, eu vou ver se tem alguma coisa, se não passar aqui o nosso prefeito. Presidente, só um minutinho. O presidente Haroldo mandou uma rápida comunicação aqui para essa reunião. Eu vou rapidamente passar para vocês ouvirem, por favor. Presidente da CNI. São Paulo, especialmente os municípios com população abaixo de 5.000 habitantes, que estão aí no evento da APM, com o presidente Carlos Cruz, com o nosso presidente de honra Paulo Zilkowski, com o Marcelo Barbieri, para que a gente esteja aqui no dia 3 de dezembro, numa mobilização que estamos fazendo em parceria CNM e APM, os prefeitos de São Paulo, evidentemente todos os prefeitos do Brasil, para tratarmos deste assunto, da proposta de extinção desses municípios, que nós efetivamente não estamos de acordo e não vamos deixar isso acontecer. Portanto, a presença dos prefeitos e prefeitas é extremamente importante. E também estaremos tratando outras pautas que estão no Congresso Nacional neste final de ano, para que a gente possa avançar ainda neste ano. Então, conto com a presença de todos vocês. Bom evento aí em São Paulo. Adelcio, prefeito de Fernão, da pequena mais atrevida, como disse Benedito Barbosa. É o seguinte, eu não vou tomar tempo aqui e externar a minha indignação, a minha insatisfação, a minha repúdia a essa PEC. A qualidade de vida que tem o município de Fernão você não encontra 2% no país. Então, resumindo por aí, a infraestrutura e qualidade de vida. O que eu queria alertar aqui é o seguinte, estava ouvindo os Pingos dos Is na Jovem Pan, e eles estavam passando o resultado de uma pesquisa. 62% dos brasileiros são favoráveis à extensão desses municípios. Portanto, um dos pontos que nós temos que atacar é ir para a mídia, divulgar isso, falar da nossa indignidade, da nossa insatisfação, da diferença que tem a qualidade de vida nos municípios pequenos em relação à população dos grandes. Fantástico mostrou no domingo quantas crianças em idade escolar fora de escola, quantas crianças tem nesse país sem saneamento básico. Nosso município é 100% saneamento básico, 100% de água e esgoto, tratado, ligado, e educação tem tido prêmios na quarto melhor do IDEB no Brasil. Então eu não vou estar falando do meu município, porque todos os outros colegas prefeitos aqui, eu pertenço ao CIVAP, 40 municípios, 42 municípios, e a gente sabe da qualidade de vida e o trabalho que esses prefeitos têm, né? E muitos deles são como eu, que viveram no município da Constituição do Distrito, lutou pela emancipação, estou quarta vez como prefeito, dos 6 mandatos, sou
4, eu fui prefeito. Então, vocês nem imaginem o que eu estou passando, o quanto a comunidade me cobra, todos os dias, não consigo responder os WhatsApp da vida. Então, veja bem, tocando nesse ponto, doutor Paulo, irmos para dar entrevistas para as rádios, para jornais, revistas, os meios de comunicação, porque nós precisamos derrubar esse índice que está no país de 60 e poucos % apoiando a extinção dos municípios. Nós temos que reverter isso aí. Então é nesse ponto, nesse aspecto que eu queria bater. Só para complementar a situação da prefeita, é o seguinte: nós estamos acostumados lá na Confederação, no Brasil, saber que não tem como mudar essa opinião pública. Não tem como mudar. Se nós formos para a mídia que o senhor propõe, eu já discuti muito isso. 20 segundos na Rede Globo custa 1,2 milhão. E isso tu publica na Globo, tem que publicar na Bandeirantes, na Record, nem com 100 milhões faz uma mídia. Então o que acontece? Nós temos que atuar como o senhor está falando agora. Na rádio local, no município do lado, maior. Mas aí o que pode ser? Vocês acessem o site da PM e da Confederação para pegar os dados, para ter um argumento para ir para uma rádio dessas e desafiar e debater com eles. Vai ter que ter dados. Se não tiver dados, não tem como debater. Não adianta o senhor dizer que tem melhor IDEB do Brasil, seu município, porque não vão dar bola para isso, entendeu? Eles querem sangue, não interessa isso, entendeu? Não é esse a linha, nós temos que atacar onde estamos atacando. Não estou dizendo que o senhor fez lá e que eu não enalteço, o pessoal vai enaltecer sempre, mas quem está contra não quer saber, ele quer matar o outro. O ser humano é assim, entendeu? Ele acha que vereador não devia existir, prefeito, município, nada. Nós temos que estar do lado. Então, não tem dinheiro que chega. Agora, por isso que eu estou dizendo. Vocês estão reunidos aqui hoje se organizando por quê? Porque tem uma PM, que arrumou um espaço, que telefonou, que nos trouxe aqui, que nós estamos demovendo e estamos tocando. Agora, será que vocês vão sair daqui sem se filiar na PM? Pode ir embora, nenhum quer se filiar, tudo bem. Mas como é que nós vamos resistir a isso se nós não temos nem estrutura para dar dados técnicos para o senhor? Quem é que lhe forneceu esses dados? Então, nós precisamos nos organizar. Uma questão agora é rápida, não tem muito o que esperar, porque eles vão decidir isso lá na comissão, talvez já dentro de 15 dias. Então nós temos que atuar onde der. Por que eu estou dizendo dia 3? Dia 3 é um evento de eventos grandes também que vão lá. Não é só desse aqui, esse é um ponto do evento. Nós vamos mobilizar lá no Petróleo Portela, vamos botar 1000 pessoas lá, vamos trabalhar para vocês no gabinete dos deputados, dos senadores. Agora não adianta andar, me desculpe, não é o senhor, que nem eu andava lá com mosca tonta, vou aqui, vou... Não, tem que focar. A luta é focada. Então, é isso que eu estou falando, essa é a estratégia. Ter dados na mão, fortalecer a Confederação, fortalecer a PM, os outros estados, buscar os senadores, para tentar liquidar isso por lá. Agora, não é porque liquidou, não participo mais. Não, nós temos que continuar existindo, porque tem eleições. Então, a sua ideia é importante, mas esse seu argumento, eu sei que ele é. A maioria que está aqui vai dar cada um testemunho. Nós vemos muito melhor o nosso município pequeno. O meu também. Só que isso ninguém quer ouvir, eles querem estar lá, e 62 de quem? É a cidade de São Paulo que foi ouvida, com 12 milhões. Não é lá no seu município, nem ouviram certo ninguém lá. Se ouviram foi um, porque só foi a amostragem. Mas ouviram daqui, né, você tem que terminar mesmo. Só ando passeando, só tiro isso, só faz não sei o quê. Todo mundo é contra nós. E a imprensa que está falando é um radialista, alguém que está indo ao encontro dessa população. Quer ver uma coisa que eu respeito em cada um, que é polêmica, e não é para polemizar, que eu vou dar. Eu, por exemplo, tenho formação, mesmo que pequena, jurídica. Eu me considero um brabo, eu sou formado, entendo, mas não entendo muito. Aí estão lá discutindo prisão em segundo grau. Prisão em segundo grau. Como é que eu vou dizer aqui publicamente que eu quero, e o princípio primeiro da gestão pública é a legalidade? Legalidade, economicidade, a legalidade é o mais importante de todos. Haja visto que vocês estão na iniciativa privada, né, hoje, quem não é prefeito ainda, está lá, eu tenho esses óculos aqui, eu posso pegar esses óculos, fazer isso, levantar, largar, pegar essa garrafa, botar aqui, tudo eu posso fazer, tudo é permitido na iniciativa privada, exceto o que é proibido. O que é proibido? Eu chegar e bater no prefeito com essa garrafa aqui, machucar o prefeito. Isso aí é crime, é proibido. Quando tu entra para a prefeitura, é o contrário. Tu só pode fazer o que a lei diz. Se esse copo foi feito um decreto dizendo que a merenda é para merenda, tá? E tu pegar o dinheiro da merenda e botar no que tu tem lá, a merenda está boa, e um pneu está careca, vai matar estudante, provar, vai matar. Eu vou pegar dinheiro que eu não tenho daqui e vou botar no pneu. Isso é improbidade. Se o prefeito for tomar água no copo da prefeitura e
que nem eu já sou meio velho, gaguejar um pouco, cair, quebrar o copo é improbidade. Então todo mundo fala pela legalidade. Agora, como é que está na Constituição dizendo que você tem direito ou vai ser preso após o último julgamento? Aí vem outro. Não, a população quer que prenda em segundo. Então vou ouvir a população. A população quer que mate? Vamos matar então. Não é isso? Então como é que nós vamos fazer? Então é essa questão aqui dos municípios. Será que vão obedecer à lei ou não vão obedecer à lei? É a mesma coisa, está na lei isso aí. Isso fere o Pacto Federativo, é o ponto principal. Está lá no artigo 1º. É norma pétrea, que se chama artigo 1º, União, Estado e Município se constituem em caráter irrevogável, irretratável, não sei o quê. Como é que vamos lá extinguir um? Não extingue o outro? Que história é essa? Entendeu? Então tem fundamento jurídico um monte, mas nós temos que trabalhar, e para trabalhar temos que se organizar. Então, volto a dizer, estamos organizados aqui por quê? Porque a PM tomou a iniciativa de fazer. Senão não tinha ninguém aqui. O senhor estava lá no seu município, bravo, sem ter o que fazer, vou falar com quem? Nós só argumentando que o seu município está muito bem governado. Mas a população não dá bola para isso. A população quer sangue, quer destruir, ela não quer construir nada. Então, apenas para dizer que eu acho que aqui hoje, se você tiver outras ideias, nós temos que focar em ideia como agir para tentar não deixar ocorrer isso. Perfeito. Agradecer imensamente todas as pessoas aqui presentes, que bom que vocês vieram, né? Agora, como disse o Dr. Paulo, nosso presidente, vamos mobilizar quem não veio e que deveria estar aqui, porque atinge todos esses 143 municípios. Dizer também da importância de uma ação organizada. E essa ação organizada depende, sim, de uma associação forte. Nós lá em Lourdes recebemos o Marcelo Barbieri e o Dr. Carlos Cruz e mobilizamos os prefeitos. Todos que lá estiveram assinaram a adesão à APM. Tudo isso aqui tem custo. E tudo que é feito tem custo. Então, eu vim aqui agora também pedir para vocês, associem, vamos fortalecer a APM. Quando eu sou sócio, eu posso cobrar. Quando eu sou sócia, eu posso exigir, eu posso falar. Então, vamos fortalecer a APM. Porque nós temos quem cobrar. Nós vamos chegar lá no Carlos Cruz, nós vamos chegar no Marcelo, nós vamos chegar nas pessoas que fazem parte e cobrar essa ação, que tem esse custo e que precisa ter a nossa parceria. E não adianta a gente querer alcançar resultados sozinho. Não adianta. Então, mais uma vez, vamos juntos aí, vamos fazer isso, vamos fortalecer a nossa associação, para juntos ela estar lutando por nós. Nós não podemos basear muito nessa questão de pesquisa de opinião. Se você fizer uma pesquisa de opinião hoje, quem quer fechar o Congresso Nacional dá 80%. Mais de 68%. Se quiser fechar o Supremo, dá quase 90%. Então não podemos ser por aí, senão vamos para a barbárie. Quer dizer, não tem mais regra democrática, não tem mais lei, não tem mais Constituição. Quer dizer, o que o governo fez é barbárie. É acabar, é liquidar a Constituição. É uma agressão à nossa Constituição. Está extinguindo para os nossos municípios. Nós temos que ir para o Congresso Nacional brigar lá dentro. Porque é lá que vai decidir a parada. E é lá que nós vamos ganhar, como nós ganhamos tudo até hoje. Então, prefeito, concordo contigo, sei da sua qualidade, da sua competência, da sua seriedade, mas nós temos que ir para Brasília, dia 3 de dezembro, lotar aquele Pretório Portela e gritar lá, e brigar e lutar para que as coisas aconteçam rápido. Eu concordo com o Paulo Costa. Nós temos que extinguir isso já. Na relatoria agora do Márcio Pitar, que foi meu colega, foi deputado federal comigo. Se tirar agora, pode voltar na Câmara? Pode, mas é mais difícil. Então nós não podemos brincar, nós não podemos ficar de sapato alto. Ou nós vamos para a luta já, ou depois nós vamos chorar. Então eu estou de pleno acordo aqui com o que disse o nosso amigo Paulo Zuccotti. Tem experiência grande nisso aí. Prefeito. Ana Lúcia, prefeita de Vitória, Brasil. Concordo plenamente, né, com a colocação tanto do prefeito, do colega de Fernando, mas também com a de você, da CNM. E quero aqui dizer que, realmente, se nós não formos para a luta, a gente vai perder essa batalha. Então, como disse o presidente, a opinião pública realmente principalmente aqueles que não moram no município, os que estão à volta. Porque quando saiu a matéria, o presidente levou a PEC por lá, que eu publiquei na rede social, veio gente que eu nunca vi na história, gente do Brasil inteiro, comentar que tem que acabar, que não sei o que tem, né?
Mas já a população do nosso município de Vitória Brasil, 90% é contra. Por quê? Eles viveram no município que foi distrito, assim como eu vivi. Então, o que nós temos que fazer? Realmente ir para cima. Eu já fui a 2 rádios, que nós somos Jales, né? Com 2 rádios locais lá de Jales. O diário da região me ligou querendo saber, porque viu em rede social. A gente foi, falou, brigou. Falar o porquê, justificar como o Dr. Paulo falou, ter dados, o porquê que nós não podemos terminar, porquê que a gente tem motivação para que os municípios não sejam extintos, mas o que é fundamental é não deixar isso avançar, porque se avançar, a gente vai perder essa batalha, porque somos 1.200 e poucos municípios no Brasil, é um número muito insignificante de votos, né? Para que eles tenham medo da gente. Então, quem está com a caneta na mão é o Senado e é o Congresso. É ali que a gente tem que ir para cima mesmo, e cada um de nós, prefeito, ir para as rádios, ir para o jornal, ir para a rede social e brigar mesmo com unhas e dentes. O principal é que eu estava falando com o prefeito aqui, por exemplo, o Major Olímpio, lá da cidade dele, que está me dizendo. Alguém tem que coordenar o grupo todo, marcar um dia com ele, ou lá em Brasília, ou aqui na casa dele, ou lá no município onde está visitando, ir lá, civilizadamente, conversar com ele, levar o estudo, levar a emenda supressiva, falar com ele, tentar motivá-lo para ele nos acompanhar. Isto vale mais que 500 mil entrevistas na Rede Globo. Nós não podemos desviar o foco. Uma hora a atenção que tem que ter, mas nós não temos, como já disse os mais companheiros, força para mudar a opinião pública do Brasil. Não temos. E nós vamos potencializar gasto e tempo, não digo lá no seu município, na região, tem que fazer o que puder, mas não tem que potencializar, nós temos que potencializar onde nós vamos matar a questão. Ou nós venhamos nos organizar a matar, ou então nós vamos ficar sangrando, não adianta. O meu município foi extinto, eu fui lá, briguei, não voto mais em ti, não adianta nada. Nem você diz, o voto é um voto só. Então, a estratégia aqui, todos que forem falar, vão ver propostas concretas de o que fazer, concreto, porque senão nós vamos, nesta uma hora, nós não vamos vencer o que já foi colocado aqui. Antes está lá. Pela ordem do prefeito lá, aqui é a prefeita, depois o prefeito lá no fundo. Montuca, Marcelo. Aqui é bem rápido. Eu sou Helena Berto, prefeita de Alto Alegre. Aí, proposta objetiva. Eu gostaria de saber se convidamos todos os municípios do estado de São Paulo. Foi convidado todos? Não, só os que foram, os 142, todos foram. Tá. E só os que estão para ser extintos. Eu gostaria de saber também se tem algum município aqui que não está na emissão de ser extinto. Nós temos prefeitos de algum aqui? Temos o Flávio ali de Braúna. Isso, tá. Eu acho que o mais importante é mobilizar todos. Nós somos 5.570 municípios no Brasil. Então eu acho que nós temos que pedir auxílio, e aí nós vamos ver quem é quem, tá? É uma proposta muito, assim, vamos mobilizar todos para o dia 3 estarmos em Brasília. Não só, por isso que eu quis mencionar, porque eu tenho prefeitos aqui que não estão e vieram, tá? E tem alguns que estão e não vieram. Então, eles têm que saber que a coisa é feia, porque estão achando que é brincadeira. Conversei com alguns e eles acham que isso não vai virar nada. Então, eles têm que acordar. Obrigado. Prefeita, exatamente quando o Pacheco parou, nós já tratamos, porque nós não podemos fazer uma reunião sem ter um espaço, por exemplo. Primeiro vai convidar para ir aonde? Bom, esse espaço aqui foi conseguido, aí que a gente convidou, o endereço é tal. Em Brasília nós conseguimos o Petróleo Portela, que cabe 600 pessoas. Teria que ser mais, mas a gente conseguiu. Então, dia 3 é a data que tinha disponível. Então, se marcou já para todo o Brasil. Logicamente, nós estamos convidando 5.570 municípios. Não sei quantos irão lá. Basta vocês têm que ajudar a mobilizar. São Paulo é um caso típico. Eu fui presidente anos da Confederação e nunca entendia, eu não estou falando de vocês só aqui, nunca entendi por que São Paulo tem 70 deputados, é o estado sempre que tem menos prefeito presente conosco lá. Eu sempre dizia o seguinte, São Paulo não vem aqui porque é rico São Paulo. São Paulo precisa de dinheiro. Os prefeitos estão tudo nadando em dinheiro, por isso que não vem aqui. Porque os outros estados, o Nordeste, o Sul, vão em massa quando tem o evento. São Paulo tem um grupo grande de prefeitos que vai sempre lá também. Eu sei que vai. Mas quando eu estou falando é os 645, não é os 100, 200 que vão. É que nem hoje aqui, você ligou, olha aqui, tu está condenado à morte, tu vai lá que tu pode salvar. Não vieram. Então como é que vai exigir de um outro que não está na situação que ele vem aqui? Vem os companheiros, está aqui, está o nosso prefeito, atrás da senhora ali. Exatamente, está aqui o prefeito, tem outros aqui que eu vi agora levantando a mão, solidários a nós. E os que estão morrendo não vieram aqui. Entendeu?
Então, primeiro nós vamos fazer o dever de casa com esses aí, cobrar aquilo que eu disse no início. A senhora provavelmente vai receber e saber quais estavam aqui e quem não está. Escuta, onde é que tu estava? Está dormindo? Entendeu? Não recebeu o convite? Não pôde vir aqui? Eu acho que tem que mexer com a cidadania. O prefeito lá, o fundo lá. Marcelo, parabenizo a todos aí. Sou prefeito da cidade de Mutuca, vizinho lá da cidade de Araraquara, onde o Marcelo foi prefeito. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que o governo ele está tentando, primeiro, aniquilar os pequenos. Aniquilou os pequenos, ele vai para depois da segunda fase aos de 10 mil. Então a gente tem que tomar cuidado, não é só os que estão chegando aí nos municípios de 5 mil, não. Como já foi dito aí pelo Dr. Paulo, muitos municípios do estado de São Paulo estão abaixo dos 10%. Agora, e a riqueza? E a riqueza que é gerada no nosso município, do ICMS, que vem para o estado e depois retorna? E a riqueza que é gerada pelos IPVAs dos veículos, que também é dentro do nosso município, vem para o estado e depois retorna? Então nós temos que brigar por isso também, porque o governo está implantando lá, nesse artigo 156 da Constituição Federal, que é só o ISSQN, o IPTU, né? Então nós temos que brigar por outras coisas, porque depois que ele conseguir aniquilar os municípios pequenos, ele vai para outra faixa. Então nós temos que se unir e eu espero que a Confederação convoque os demais municípios que estão nas outras faixas, porque depois o próximo passo é aniquilar os próximos. Então eu só tenho a parabenizar todos vocês aí e pode ter certeza que Mutuca vai virar associado da PM, que nós não somos. Obrigado. Isso que é importante, propostas concretas como enfrentar. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É nesse ritmo que a gente tem que ir, porque se a gente chegar em Brasília, morocochô, a gente não vai assustar ninguém. Queria cumprimentar meus dois presidentes, o presidente Carlos Cruz, o presidente Zilkowski, e nas pessoas deles cumprimentar os demais colegas aqui da mesa. E eu vou na linha da prefeita ali. A gente está falando muito de nós, municípios, que seremos agregados aos municípios maiores, mas será que alguém perguntou para os maiores se eles estão felizes em receber 1, 2 ou 3 municípios? Porque não foi feita essa conta também, né? Então, eu acredito que se a gente for nessa linha, da gente sensibilizar os municípios que também, por exemplo, na minha região, São José dos Campos, provavelmente vai lá agregar Monteiro Lobato, Jambeiro, né, Jacareí vai pegar Igaratá. Será que eles estão contentes? Será que eles não abraçariam essa causa com a gente? Né? Então, eu só queria deixar isso claro, que eu também estou falando nessa linha, porque eu acho que esse é um problema de todos os municípios do Brasil, e não só dos pequenos. Obrigada. Aqui só agregando, antes de usar a palavra lá, o seguinte, veja bem, estou falando aqui com o prefeito de Venceslau. Ele tem 47 mil habitantes. Ele é hoje no FPM o quê? 2.0, 1.8? 1.8, que são 9 cotas de 0,2, porque o FPM é por cotas de 0,2. O pequenininho nosso é 0,6, 3 cotas de 0,2. Por isso que cada cota tem um valor, multiplica por 3 recebe. O dele lá é 1.8. Tem um município do lado, que é Piquerubi, que está ali, que não se sabe, havendo extinção, se ele vai ficar com o teu ou vai ficar com o outro, que é Anastácio, não sei qual é que vai divisa lá. É o que tiver melhor situação fiscal. Então, olha o número. Hoje ele recebe o 0,6, 3 cotas de 0,2. Quanto que dá isso? Vamos dizer que dá um valor lá de 1 milhão por mês, não sei quanto que é aqui em São Paulo, não tenho de cabeça aqui, 800 mil, uma coisa assim. Bom, ele sendo extinto, vamos dizer que vai incorporar no teu. Tu vai ter que ficar com todos os funcionários de lá, toda a estrutura, vai assumir tudo, vai gerenciar aquele que passa a ser um distrito, né, tudo lá. E veja bem, só que como tu está no 1.8, tu está na faixa de 47, tu vai agregar dele quantos habitantes? Quantos habitantes tem lá? 4 mil. Então vai de 47 para 51. Talvez não mude nem uma cota no dele, porque é por cota. No máximo vai ser uma.
então vai perder 2 cotas. Então aquela região ali vai perder 2,5 milhões, 3 milhões por ano do FPM que está entrando lá e que não entra mais, que vai ir, sabe para onde? Aqui para São Paulo, para Barueri, para não sei aonde, que é distribuído por cota. Olha a gravidade que é isso do estudo, né, Eduardo, que a gente fez, mostrando que aonde tem município, vai mais dinheiro para lá. E o que vai acontecer? Vai ser o inverso. E aí vai ter, daqui a pouco o teu município tem fundo de previdência, o dele não tem. Como é que tu faz isso? Entendeu? Daqui a pouco o dele não tem e o teu tem. Então, vai virar uma barafunda. Até na execução. Isso vai sobrar para o outro município lá. Então não é, a prefeita falou aqui, trazer os outros. Eles têm que vir porque eles vão ter a responsabilidade. Imagina assumir 3 outros distritos e não aumentar o FPM. Um município maior, aqui, 100 mil habitantes, ele não vai ganhar nada, só vai ganhar pepino para ele e para a população que está lá. A gente fez um cálculo rápido, né? Nós estamos tentando calcular isso porque é bastante complexo, mas assim, uma região que a gente escolheu lá que tinha 6 municípios em volta de um município maior que seriam anexados. Este município novo, esse você receberia os 3 municípios, não aumentaria o coeficiente FPM dele, mas a região perderia 50 milhões por ano. Imagine a pobreza que vai se instalar no interior do Brasil uma atitude como esta, né? O município vai ter que receber todos os equipamentos públicos, tudo que está funcionando no município de vocês, não vai receber mais para isso e vocês todos param de receber também, né? Então, matematicamente, isto vai haver um empobrecimento do interior do Brasil. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, vocês quando vão na missa, não sei, acho que a maioria católica, normalmente durante a missa passa uma caixinha para a gente botar um dinheirinho lá dentro. Né? Então agora o Vic e o nosso companheiro aqui vão passar uma fichinha de filiação, já tem o nome de cada um ali, só dá um nome, para se filiarem na APM para nós fortalecer o nosso trabalho. Por proposta de todos que estão aqui, lógico que quem não quiser não se filia. Eu acho que é importante a filiação, para nós recolher alguma coisa para poder valorizar o nosso trabalho e vocês poderem cobrar como você prefeito de luz. Concordo com isso, pessoal? Quem quiser, passa a caixinha ali, tá bem? Eu pediria aí que vocês olhassem isso aí com carinho para poder tocar o nosso trabalho. E o companheiro, pela ordem, que pediu a palavra, foi lá atrás, mas tem um companheiro mais tempo aqui. Pode falar aqui, companheiro, depois lá já posso falar. Pode falar. Alô, aqui Laerte, prefeito de Nova Lusitânia, sou da região de Araçatuba. Eu nunca pensei que eu ia viver um momento desse. Nós estamos vivendo um momento de muito perigo e nós não estamos notando o perigo que estamos. Nós ainda estamos tratando isso como uma coisa malemar. Pessoal, eu estou achando que nós temos risco real. A luta tem que ser firme e forte. Contem comigo, eu estou pronto para o que deve é. Nós pequenos já pagamos o Fundeb dos grandes. Nós não estamos conseguindo hoje sequer pagar a folha do Fundeb. Olha o que estão fazendo conosco. Estão matando o filho. Aquilo que eu disse uma reunião esses dias. Você tem um filho, você tem que ajudar. A nação tem que nos ajudar. E a nação, eu nunca pensei ver um momento como esse, a nação está querendo matar os pequenos. Eu estou horrorizado, estou pronto para a luta, para o que der e vier. Conte comigo, firme. Quero aí agradecer a iniciativa da CNM, nós já sou filiado, tá? E tenho vários colegas que não estão aqui, e eu queria me comprometer com vocês, chegando lá eu vou trabalhar eles, porque ele tem amizade, são 3 municípios, menores ainda, o meu tem 4.200, os outros têm 2.000 habitantes, e não estão aqui também. E devido à sua fala, eu já me comprometo a estar dialogando com eles aí na proximidade para que eles estejam lá no dia 3. E como eu não trouxe nenhum colega comigo, nem os vereadores também puderam vir, mas eu trouxe, como você falou aí, da caixinha da igreja, aqui está o padre da minha cidade que veio comigo me acompanhando. Tá bom? Muito obrigado. Depois eu já passo. Presidente, boa tarde. Eu sou um intruso. Na verdade, eu sou advogado de muitos que estão aqui, o Snar e a Gi me falaram do evento e compartilho algumas vivências. Como a gente está atuando em vários municípios, parece que a coisa acontece sempre, né? O Betinho mesmo está numa situação que o município dele tem 5.001 habitantes. Então, se acontecer alguma coisa, ele já entra na lista, tem 5.001.
Mas o que acontece, o senhor bem colocou, presidente, a questão técnica, né? Essa discussão é completamente inoportuna, ela é inusitada, ela não deveria acontecer nesse momento. Talvez na Constituinte ou antes dela poderia ter sido feito. Há uma série de direitos adquiridos, uma série de funcionários, estruturas públicas já construídas, que nesse momento, se falar uma reforma, se falar a reforma, tem que se falar uma reforma efetivamente quando ela trata da discussão da divisão dos recursos, do Fundo de Participação dos Municípios. Dar mais dinheiro para os municípios, e muito menos o que é feito pela exclusão e extinção dos municípios. Não é esse o objetivo. Obrigado. Ricardo, prefeito de Sagres. Eu ia falar exatamente, nós estamos aqui, eu, Maurilei, prefeito de Pracinha, o Lui, de Pecatu, nós estamos falando exatamente Pecatu não, cara, Santópolis. Nós estamos falando exatamente sobre esse papel da Câmara. Nós viemos aqui, Sagres veio com os seus vereadores, 4 vereadores representando o Legislativo, e um repúdio nosso é que está passando a impressão de que nós, prefeitos das cidades pequenas e vereadores e vice-prefeitos, nós somos os bandidos, os que estão causando rombo na nação. Então eu concordo com tudo que foi dito aqui, principalmente do prefeito Laerte. A coisa é muito séria, nós temos que nos mobilizar, nos unir, a coisa é muito séria. Ninguém perguntou para o Oswaldo Cruz se ele quer receber a gente, para a Lucélia se quer receber Pracinha e Núbia. Então a coisa é muito séria. Como foi dito aqui, a minha preocupação é com isso. Os municípios grandes não vão aumentar a receita, só vão aumentar a despesa. Então isso para mim é uma atitude insana de que partir do governo federal, não sei de quem, se do ministro da Economia, do presidente, seja lá de quem for. Mas nós temos que ir para o Congresso, debater e mostrar que nós não somos a parte ruim do Brasil. Cidades pequenas, como Monteiro Lobato, é cidade histórica, é patrimônio. Nós temos cidades com menos de 5 mil habitantes, é um patrimônio da natureza, patrimônio cultural, e tudo mais. Nós temos 60 anos de história. Então a luta é séria, muito séria. Obrigado. A minha proposta seria realmente essa, para a gente, para as câmaras municipais, mostrar o repúdio ao Congresso Nacional, aos senadores, desse absurdo que o governo tenta fazer com os pequenos municípios. Na sessão passada eu me levantei e falei desse assunto, da indignação com relação a essa emenda, porque nós já temos tantas dificuldades em ter um serviço público de qualidade dos municípios pequenos. Imagina você agregar isso aos municípios maiores. Mas como disse o prefeito ali, nós somos taxados como os culpados da crise que o país passa. E nós vamos mostrar isso também através de redes sociais, que isso não é verdade, que nós damos qualidade de vida para a nossa população. Então, parabéns aí pela iniciativa. Boa tarde, prefeito Isnar de São Paulo, presido a ABM, a Anvapa, desculpa, 17 municípios. Nós, lá na Anvapa, lá no nosso consórcio, reunimos já esses dias, aprovamos uma moção de repúdio, já enviamos aos 70 deputados federais e aos 3 senadores. E dia 3, em Brasília, com certeza o consórcio nosso vai estar lá também. Eu acho que não pode ficar dormindo em gabinete, tem que sair e ir para a guerra. É hora de mostrar a cara e ir em frente. Quero cumprimentar todos da mesa aqui, o nosso presidente Carlos Cruz, também o presidente Paulo Ziolkowski, dizer que o Paulo Ziolkowski sempre conduziu todos os nossos municípios, sempre nas pautas lá em Brasília, nas marchas, com essa mesma praticidade que ele conduz essa reunião hoje aqui com todos nós. Sempre prático, menos discurso, mais ação, direcionado para objetivos e resultados. Parabenizá-lo, presidente, por isso, e dizer o seguinte, o consenso é esse, evidentemente que todos nós somos contrários a essa PEC. Enquanto eu estava aqui, tentei algumas vezes falar aqui com o senador Major Olímpio, dada a proximidade que ele tem lá com a nossa cidade de Presidente Venceslau, que é berço do Major Olímpio, uma vez que ele é vencesauense, seus familiares todos de lá. E evidentemente eu votei para o senador Major Olímpio, como votei para o Marcelo Barbieri. Foram minhas 2 opções do Senado. Municipalista e um grande trabalhador pela nossa causa.
E ele está numa reunião, não consegui ir aqui, mas já mandei uma mensagem no sentido de que eu gostaria, não sei qual é a opinião dele, não conversei com ele a respeito, não sei com sinceridade, mas eu gostaria pelo menos que ele pudesse receber os prefeitos do Estado de São Paulo numa data em que ele possa agendar o mais rápido possível para que ele forme a sua opinião, não só ouvindo a opinião pública, que através dessa pesquisa que foi feita, e da mídia, que insistentemente joga a população contra as pequenas cidades. Lá na região de Presidente Prudente, onde a gente tem a nossa associação Dona de Pontal, nós poderemos perder 22 municípios. De 50 e poucos municípios, 22 poderão ser extintos. Então, é uma região que poderá ser muito afetada, e é a região natal do senador. Então, de maneira que eu penso que ele vai receber sim uma comissão, ou todos os prefeitos, pode ser em Brasília, se a CNN puder ceder o espaço, aquele auditório que tem, enfim, é nesse sentido que a gente tem que colocar, buscar as alternativas, os meios, para que essa grande jabuticaba que foi colocada nesse projeto não possa se transformar como disse o Flávio ali, numa realidade muito triste para todos os municípios do Brasil. E dizer o seguinte, que eu estava conversando com o presidente aqui agora e não posso esquecer, Venceslau ainda não é afiliado, viu, Marcelo? Carlos Cruz, a APM. E hoje mesmo eu quero assinar aqui na frente já a filiação do município de Presidente Venceslau. Então, Duran, eu vou sugerir aqui, Duran, que o Major possa nos atender, assim como os senadores de São Paulo, a gente centralizar essa reunião. Eu saí 4 horas da manhã, o Miguel saiu 5 de Marabá, 600 quilômetros. Vamos centralizar essa reunião para ficar mais perto para todos os prefeitos. Sair daqui, né? Bauru, eu não sei. Mas eu acho que aí, eu digo assim, depende dele. Ele fica encarregado então de marcar com vocês o local. E vocês junto com o Carlos da APM. Exatamente, para não marcar nem em Venceslau, nem aqui em São Paulo, nem em Venezuela. Aonde ele marcar. Sim. Onde ele quiser. Aí, Dudu, é o seguinte, eu me encarrego de conversar com ele, mas aí o local ele que vai definir. Olha, porque ele vai dizer onde que ele pode receber os se eles prefeitos. estiverem no dia 3 de dezembro em Brasília, sim. Antes, nós vamos trabalhar tem que ser aqui em São Paulo. Aí eu quero dizer o seguinte, ele fica encarregado de coordenar junto com o Carlos Cruz, o Carlos só para poder a PM divulgar, mobilizar junto, onde vai ser, e no local tu lidera junto com os nossos prefeitos uma reunião com ele, e vão lá e mostram o estudo, a emenda supressiva, conversem com ele. Aí os que puderem ir do 142, quanto mais ir, melhor, entendeu? Mas aí numa rede, na hora que o mobilista pega o carro, vocês andaram com distância maluca, entendeu? Tanque ir atrás de novo, fazer os outros e junto com vocês. Então, para poder ocorrer aqui, por que o Major Olívio? Porque ele é da Comissão de Justiça. O voto dele é importantíssimo lá na hora, ele tem liderança dentro do PSL, entendeu? Tem essa briga lá, mas ele tem. Então, o senhor ficaria encarregado, ficaria, para mobilizar. Pode ser lá em Venceslau, como pode ser aqui na sede, enfim, aonde der. Não adianta ser o ideal. O ideal é no centro do estado, tal hora, tal dia, porque eu posso ir. Não, é onde der, nós não podemos escolher. Só explicar uma coisa aqui importante. O único membro titular da Comissão de Justiça de São Paulo é o Major Olímpio. O Serra é suplente. E a senadora Mara Gabrilli não faz parte da Comissão de Justiça. Como a batalha agora é na Comissão de Justiça, nós temos que focar na Comissão de Justiça. Pode ser que na Comissão de Justiça a gente consiga extinguir o artigo 115, que é a nossa meta. Então nós temos que focar na Comissão de Justiça. Depois, se não passar, é outra batalha, aí no plenário do Senado ou em outra comissão que passar. Mas no momento, o Major Olímpio é importante, porque ele é o membro da Comissão de Justiça titular. Então o peso do voto dele é muito grande, né? Então nós precisamos falar isso. Outra coisa que está sendo perguntada aqui para mim, qual o valor da mensalidade da PM? É R$800 para municípios abaixo de 5 mil habitantes, tá? Só para todo mundo saber qual é o valor. É o mesmo valor, mais ou menos, da Confederação. É igual a Confederação. Meu nome é Flávio Jussani, eu sou prefeito da cidade de Graúna e eu vejo com muita alegria a iniciativa da APM. Gostaria de cumprimentar o presidente Carlos Cruz por essa iniciativa e dizer que nós praticamente, presidente Paulo,
nós demos um encaminhamento. Eu acho que agora não podemos mais continuar correndo atrás do rabo. E aí o que teve já de argumentação quanto ao mérito, de que não cabe, que é inoportuna essa colocação, que possivelmente foi fruto do pensar de economistas, e nós queremos um Brasil se desenvolvendo, mas com justiça social. Qualidade de vida, exemplo de qualidade de vida, de projetos, estão justamente nesses menores municípios. Nós vivemos lá intensamente, nós nos interagimos, e isso serve de exemplo. Que o governo tem que se preocupar nesse momento é de criar políticas públicas justamente para fortalecer as pequenas comunidades. Nós estamos na contramão do mundo todo, mas não vou abrir essa discussão. Razões sociológicas, razões jurídicas, razões psicológicas e outras razões nós temos de sobra. Isso que tem que ser agrupado e levado especificamente para o Major Olímpio. O foco é ele agora. E ele não vai suportar o clamor de praticamente todos os prefeitos do estado de São Paulo. Ele vai estar sensibilizado a essa causa. Então eu acho que assim, a primeira coisa, todos nós indistintamente temos que aderir à APM. Se nós viemos aqui sempre das nossas comunidades, e nós só estamos aqui nesse prédio nesse momento porque a APM se articulou, ela gastou, ela contratou, e nós temos uma estrutura. Vamos nos unir sim. Esse preço é muito barato pelo valor da nossa luta. Caro vai ser o final lá com a extinção dos municípios. Isso é que é caro. A mensalidade é barata, porque é com ela que nós vamos vencer o nosso inimigo. Então eu conclamo a todos os colegas prefeitos que façam espontaneamente, rapidamente, essa adesão. Não existe vitória sem estrutura. Para a gente atingir o objetivo, nós nos organizarmos, nós temos que ter estrutura. E para ter estrutura, isso tem custo, isso tem preço. É na igreja, em tudo quanto é lugar. Todo mundo depende de estrutura. Então assim, eu conclamo a todos os colegas agora que nenhum dos que estejam aqui deixe de fazer essa adesão. Contribua, porque é dessa forma que nós vamos ser mais fortes. Eu acredito que nesse momento, o presidente Paulo Zucosta, está na mão da PM. A PM tem estrutura, tem pessoas preparadas para fazer essa articulação. Aqui mesmo nós temos 3 craques aí, ó. Marcelo, Carlos Cruz, Adalva, pessoas experientes, que têm credibilidade. Em 2 minutos se monta uma reunião com o Major Olímpio, aonde for mais, onde a estratégia for recomendável, e esse assunto nós temos hoje, com a rapidez e com a intensividade, com foco, de matar isso rapidamente na CCJ, isso eu não tenho dúvida. Então é o seguinte, eu acho que agora é entregar quem tem competência, que tem expertise, que é a APM, ela faz a articulação e diz para nós, ela vai bater no coxo, fala, ó, é bebedouro, é São Paulo. Eles têm o preparo e têm toda a expertise para isso. Nós vamos estar ao lado deles, nós vamos estar capitaneando essa luta, nós vamos movimentar os maiores prefeitos, essa luta é de todos os prefeitos. Essa luta é de todos os prefeitos. Nós não queremos um país que vai ser guiado por economistas. Os economistas podem dar a contribuição, mas a sociedade tem que fazer com que esse desenvolvimento ele pratique justiça social. E é isso que nós temos que evitar. Nós podemos ir por esse caminho que se limite a contas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um país justo. E começa por aí. É a primeira, digamos assim, a primeira demonstração de que nós temos que ir devagar com a dor, porque o santo é de barro. Muito obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que pedir para assinar então a filiação dele e a proposta do senhor. Eu vou me atender a uma coisa, não acho que é constrangimento ou não. Quem concordar com a proposta do prefeito, que você fez agora, mais do nosso prefeito Venceslau, de se filiar à entidade, vocês podem levantar a mão para nós saber quem está interessado em se filiar ou não? Se filiar. Não, se filiar na PM. Sair daqui aderindo com a filiação na PM. Eu sou das duas. Não, mas vão se filiar ali porque, veja bem que a aderência é pouca. Vocês estão morrendo e não querem se filiar. Desculpa. Mas acho que a maioria já é filiada, não é? Não, já assinaram. Eu estou falando quem está aqui que vai se filiar hoje na PM. Eu pretendo, por exemplo, achar que nós dependemos da Câmara. Tudo que depende de despesa depende da Câmara. Como é que é?
Para a gente poder se filiar, eu quero, eu vou me filiar, eu só vou depender. Não, eu posso te falar de cargo que não depende da Câmara, aliás, funcionário do prefeito. Não tem problema nenhum se filiar. Eu gostaria muito, eu sou de fora, não estou aqui, não sou prefeito, estou lutando aqui, tentando botar uma estrutura técnica com vocês. Agora, se vocês, aí eu estou falando para um grupo, não é para todos, veja bem. Não entender isso, não tem saída para ninguém. Não adianta chorar, nem querer vir nas reuniões. Então, quando a reunião começa, quem quiser participar vai pagar 10 mil reais para entrar. Porque é como disse o prefeito, não tem almoço de graça, pessoal. Se vocês não entenderem isso aí, como os prefeitos já falaram, esse prefeito aqui, o nosso prefeito, não estão interessados nisso diretamente, mas estão aqui solidários. Será que você não tem... E não tem essa história de lei, não precisa lei nenhuma para se filiar. Isso é do STJ, é decisão que tem em tudo que é lugar. Todo mundo é filiado. Tem município de vocês que pagam um time, pagam o Conasentes, pagam não sei o quê, não quer se filiar na entidade. E a entidade está lutando contra vocês lá na área do piso magistério e vocês estão lá ajudando eles. Agora não ajuda uma coisa que vai ajudar vocês. Me desculpe, não é um desabafo, é a realidade. Quem não quiser não se filia, não tem problema. Só que eu tenho direito da minha opinião. Entendeu? Porque eu acho que não anda nada, como disse, os prefeitos estão aqui entendendo dessa forma. Agora, se sair daqui embora, me ajude lá, me ajude não sei o quê. Ninguém aqui, todo mundo tem conta para pagar, né? A PM fez um congresso, tem conta para pagar. Agora, não quiserem ter solidariedade, precisam ter, cada um é livre. Desculpe o meu desabafo. Eu sou um jornalista, sou ex-vereador, 2 mandatos, presidente de Câmara, sou de Conchas, Signo em Miranda, e eu tenho um jornal regional ali, 12 municípios que a gente circula no Tietê. E, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a APM, que sempre foi importante, esse órgão aqui, e dizer a todos que não se pode ficar aqui nem barata tonta, tem que ter alguém para direcionar realmente o caminho. E nada mais certo como essas pessoas que estão à frente dessa instituição. Eu vejo a fala do prefeito ali corretíssima. Por quê? Eu até achava que era uns 3, 4 mil reais essa taxa, mas 800 reais para uma prefeitura. Se isso aqui vazar daqui, que está difícil de arrumar 800 reais, nossa, vai ter que fechar a prefeitura mesmo. Porque eu sou jornalista, né? Não estou no cargo eletivo nenhum. Mas a minha importância de estar aqui hoje, é porque eu vejo naquele cidadão, aquele coitadinho que mora no município de 2, 4 mil habitantes, ele está se sentindo acuado, coitado, de perder o seu ego de cidadão, que ele conseguiu a sua soberania através de uma coisa que foi consultada, que foi um pleito totalmente consultada à população, e de repente ser através de uma lei completamente equivocada. Esse dia 3 de dezembro, a compromisso de todos que estão aqui é pedir para esses 45 prefeitos que não estiveram aqui, que vão até Brasília e que participe da APM aqui ajudando. Porque um formigueiro, se não tiver a rainha ali coordenando, não vai ter organização, gente. Se os próprios animais, os bichos se organizam, como que nós aqui não vamos se organizar como cidadãos, como representantes de uma população? Então está de parabéns, e parabéns lá para o prefeito que falou. Eu acho que aqui o que falta é um empenho, não da gente tentar conscientizar, porque o cidadão que não entende nada, ele vai falar mesmo, ele é leigo, ele vai falar que vai fechar o Congresso, ele é a favor disso mesmo. Mas nós aqui, que temos consciência, conversar com esses 40, 45 prefeitos, conscientizar eles de estar junto, filiando aqui, ajudando cada vez mais, estar firme, porque é dali que vem as informações técnicas. Por exemplo, os municípios aqui não ajudam o CAD de cada polícia militar da sua cidade? Ajuda lá com muitos municípios. Eu tenho um município que eu moro, 16 mil habitantes, lá não dá o prolabore para o policial. Mas cidades de 4 mil ali na região, 3 mil, dá prolabore, paga aonde está a sede da polícia militar. Tudo isso é um agradecimento que os polícias dão para o prefeito. E essa hora tem que conversar, fazer cada cidade, cada município, os vereadores estão conversando com esses policiais, com o comandante de cada cidade, conversar com o Major Olímpio, que ele vai ouvir. A base dele é ali.
Ele está direto lá no Datena falando com os policiais, então vamos esses policiais aí que sabem o trabalho desses prefeitos, dessas prefeituras, para que não pressionar, mas que fale da importância que tem um município pequeno nessa ajuda para eles, na estrutura desse trabalho. Então eu vejo o prefeito da cidade de Torre de Pedra vai lá ajudar a pintar a delegacia de polícia, gente. Então quer dizer, um município pequeno, ele sabe dos seus problemas e sabe dos seus valores, e é esse caminho. Parabéns para todos aí presentes. O pessoal aqui está, por causa do horário que a gente marcou 1 hora, muitos voltam longe, vão ficar encaminhados então, depois lógico, o Carlos vai encerrar, o Barbieri, mas encaminhado da seguinte forma. Vamos centrar primeiro no senador de São Paulo e principalmente no senador Olímpio. Aonde for essa reunião, o nosso prefeito vai comunicar a PM junto com o Carlos para coordenar esse local no dia e a hora para se encontrar com ele. Os que puderem junto com o nosso prefeito aqui vão lá para tentar demovê-lo de ele apoiar a emenda supressiva. Então a entidade vai ter que ter essa emenda na mão para passar para vocês e para mostrar para ele. Então esse é o encaminhamento. O outro, tentar fazer essa articulação com os que não vieram aqui, para obrigar eles a entrar junto conosco nessa luta, nessa busca de mobilização. Tudo vai ser coordenado pela PM aqui de São Paulo. No dia 13, todos que puderem a Brasília, vão a Brasília. Tá? Petrônio Portela, não adianta levar também muito, não é que eu não queira vereador, senão vai 12 mil vereadores, não tem nem como entrar lá. Mas tem que, pelo menos o prefeito, o presidente da Câmara, alguém, um vereador, outro acompanhando, é importante estarem lá. Lá marcar outra reunião, aí com o Serra, com os outros senadores de São Paulo, aqui, que é o Serra, a nossa senadora, não me lembro o nome dela, e outro lá, e vocês focar, aí nós vamos juntar com outros estados para tentar ganhar isso lá. Se for para plenário, vão continuar acompanhando. A PM vai ficar aqui trabalhando todas essas questões. Eu acho que, assim, em termos mais imediatos, é isso que nós temos que aqui encaminhar. A Confederação e o Harold estão lá lutando, nós estamos lutando. Agora, repito mais uma vez para vocês, eu fiquei 21 anos na Confederação. Dia 10 de dezembro, agora mês que vem, vocês vão receber 5 bilhões de 1% que eu arrumei lá atrás. O quanto foi difícil botar na cabeça de um prefeito de que ele vai lá e bota dinheiro na brigada, na Polícia Civil, militar, que é do governador, ajuda o juiz de direito, o funcionário, ele bota dinheiro na matéria, ele bota em tudo que não é dele. Agora, quando tu chama para pagar R$500 ou 1.000, isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado. A pessoa não tem nenhum senso, não é todos, estou falando de alguns, que hoje tem 500 que não estão filiados na Confederação. Mas esse dinheiro vai receber. O dinheiro do bônus de assinatura que nós negociamos vai receber. Eu, para mim, eu não receberia. Porque não tem cabimento eu ir lá receber um monte de dinheiro e não querer pagar 500 pila, cara. Isso tem que mudar essa mentalidade. E principalmente, eu hoje estou aqui em São Paulo, quero dizer para vocês, São Paulo é o estado que menos participa em Brasília, pessoal. Vamos mudar essa imagem de São Paulo. Tem muitos prefeitos aqui que estão toda semana lá, mas a maioria não toma nem conhecimento agora, só estão se lamentando. Está mal, quanto é que vem, o que vem, mas não faz nada para ajudar. E não é São Paulo. Os outros estados é igual, só que aqui, pelo número de deputados, que tem 70 deputados, tu precisa ter 8 estados lá menores para dar o mesmo que é São Paulo, em número de deputados. Então nós temos que resgatar isso, entendeu? Trabalhar, São Paulo tem que mostrar força política lá em Brasília, para nos ajudar a mudar essa realidade. Então, da minha parte é isso. Peço desculpa para vocês da forma de colocar, eu tenho que pegar um avião para Curitiba, vamos estar lá amanhã lutando. Por quê? Por vocês aqui lá em Curitiba, segunda lá em Porto Alegre, segunda lá em Belo Horizonte, em Goiânia, porque, e aí alguém, mas cai do céu, vai lá e faz, cara. Tu tem obrigação de fazer. Carlos Custa, presidente, te mexe. Vende a tua casa em Campinas, o teu patrimônio, e emprega para mim, porque eu não posso pagar R$500 ou 800. Entendeu? É assim, infelizmente, que alguns pensam. Isso, graças a Deus, que é a minoria, não é a maioria. Então, é isso que eu queria fazer, esse apelo, desculpe essa veemência, mas não se constrói um movimento nem se muda esse Brasil se nós não tivéssemos unidade. Vou passar a palavra ao Carlos Cruz para encerrar a nossa reunião. Meus amigos, mais uma vez, eu reafirmo aquilo que disse no início, que nós não queríamos fazer dessa reunião uma reunião panfletária, para fazer discursos informados, para uma reunião de trabalho, como efetivamente foi. Então nós saímos aqui já com lições de casa, com coisas definidas. Eu quero agradecer a presença de todos, quero clamar aos prefeitos que estão presentes, para que envolvam os prefeitos que não estavam presentes, e que também
faça um empenho para que as câmaras, como disse, façam as suas moções. E com relação a essa filiação da PM, para nós da PM isso é absolutamente fundamental, para que a gente possa ter recursos para poder trabalhar. Então, eu agradeço a presença de todos. Nós vamos trabalhar para voltar na reunião com o Major Olímpia e vamos estar o maior número possível de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no dia 3 de dezembro lá em Brasília e vamos até a vitória nesta briga. Nós não vamos desistir, não vamos esmorecer. A CNM está trabalhando fortemente em todos os estados do Brasil, como está aqui em São Paulo, vai estar no Paraná amanhã, enfim, nós estamos lutando. E com a participação de todos, o envolvimento de todos e o comprometimento de todos, nós vamos vencer isso. Um abraço, boa tarde e vamos com Deus. E vamos em paz, cuidado na estrada.